Boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós temos mais uma vez a felicidade de contar com a nossa amiga Kátia Gomes, da Federação Espírita Pernambucana, e faz parte também do projeto Escutatória, um projeto muito humanístico para quem precisa de um aconselhamento, de um ombro amigo, e outras atividades que ela realmente se envolve com a doutrina dos espíritos. Ela nos trará o tema Jesus, o psicoterapeuta, o maior psicoterapeuta. Não é em vão que se chama Jesus o médico das almas. Então, fiquemos atentos para a sua palavra e para iniciar, propriamente dito, os trabalhos, passamos a palavra para nosso irmão Tibiriçá, para que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento ao alto para sintonizarmos todos juntos a vibração necessária para a noite de hoje. Cristo Jesus, Mestre amado, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, nessa casa de orações, de atendimento fraterno, de estudo e de trabalho, para, em busca de conhecimentos, crescermos, irmos ao encontro do que nos espera, que é a luz. Sabemos que ainda está muito distante, mas já é um primeiro passo que estamos dando. Te pedimos, Senhor, que o guia espiritual dessa casa, o mentor espiritual, esteja presente, orientando a nossa irmã Kátia, para que ela possa nos trazer da melhor forma possível, com maior entendimento para nós, o tema de hoje. Que a tua paz esteja conosco. Que assim seja. Então, com a palavra, a nossa irmã Kátia, para trazer a sua mensagem. Muita paz. Que a paz do Divino Amigo Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. É com imensa gratidão que nós, que fazemos a Casa de Itagiba, Federação Espírita Pernambucana, a qual faço parte, estamos aqui em nome de Deus, de Jesus, do trabalhador, do Cristo, né? Que aqui é uma ponte na nossa casa, aqui é uma extensão da nossa casa. Agradecer aos internautas que estão nos vendo nessa noite. Agradecer a todos que estão aqui presentes, encarnados e os desencarnados, que não vemos algumas cadeiras que a gente diz que está vazia, mas está vazia aos nossos olhos. Porque também, muitas vezes, estamos sentados duplamente, nós e os nossos irmãos estão conosco. Hoje o tema para a gente trazer foi sugerido, você aí escolhe. Aí eu disse, eita, essa coisa de escolher é tão complexa. Como estamos no mês de setembro, e aí eu ia vir com a blusa amarela, mas ia ser muito amarelo, misericórdia, não. Deixa eu botar uma outra cor para ficar mais tranquila, né? E aí o setembro amarelo, ele remete a todos aqueles que muitas vezes no seu desequilíbrio, no seu desespero, na sua angústia, querendo tirar a dor, o sofrimento, e aí muitas dessas criaturas que provavelmente estão aqui hoje desencarnadas, sendo assistidos pelos trabalhadores dessa casa, cometeram alguns, infelizmente, insanidade pelo desespero, né, de retirar a sua própria vida. E não temos o direito de tirar o que não é nosso, pois a vida não nos pertence, ela pertence a Deus. Ele, pela sua misericórdia, nos proporciona
a reencarnação para que nós possamos nos melhorar. E essa reencarnação é aquilo que vai nos fortalecer como espíritos imortais que somos. E que muitas vezes não tem um dia só que eu não veja Paulo Cartagenes, que eu não veja os nossos irmãos aqui da casa, na federação, que eu não venha a esta casa que eu não lembre do nosso amigo Rogério. E ainda estava falando, eu ia brincar com um colega que ficou ali sentado, eu ia dizer, eita, Rogério reencarnou. Mas ele está, provavelmente, ainda adormecido. Mas já vai ser um grande contribuidor da doutrina no mundo espiritual. Então a gente não sabe o dia que vai ser o nosso convite ao retorno do mundo espiritual. E por que antecipar? Para que antecipar? Não é? Já temos momentos tão complexos, já passamos por tantos altos e baixos, e nada melhor do que convidar Jesus como o nosso maior, e eu diria único, psicoterapeuta, que conhece em profundidade o que está dentro de cada um de nós. Os nossos maiores conflitos que estão nos refolhos mais íntimos da nossa alma, que nós nem sabemos. E é tanta coisa que passa na internet, é tanta coisa que passa no Instagram, nas redes sociais, que eu diria assim, de boa, não sei se está valendo mais a pena a gente ter Instagram. Eu acho que o WhatsApp ele é fundamental porque nós possamos conversar com os nossos familiares de longe. Mas é tanta coisa, tanta denigrição de imagem, é uma perca da valorização humana tão grande que a gente não sabe quando abre para, por exemplo, até postar alguma coisa, alguma mensagem espírita para reconfortar alguém que a gente não sabe quem, que de repente está precisando. Meu Deus, é uma enxovalhada de informação. Informações terríveis. Informações que não leva e não agrega em nada. Eu diria que 1%, isso é minha opinião, 1% agrega em alguma coisa. Perdoe-me se eu estou sendo bem radical nisso. Porque, de fato, 1% é que eu vejo que tem alguma coisa que vai beneficiar alguém, como, por exemplo, a ciência trazendo a cura das células cancerígenas, a ciência trazendo a prece como uma das maiores ferramentas de cura dentro dos hospitais, nas UTIs. Os médicos se espiritualizando, porque muitos, e eu tenho aqui ao meu lado, que é médico humano, mas era uma raridade na época dele ter um médico espiritualista, espiritualizado, seja o que fosse de qualquer outra religião, e que fosse humano. Então, muitos hoje estão procurando se espiritualizar, procurando várias denominações religiosas. E muitos compreendem que não trabalham sozinho. E sempre eu trago a fala do Dr. Paulo César Frutuoso, porque é um médico oncologista e cirurgião
realmente é muito compromisso. O camarada vem médico, ainda especializa em oncologia e em cirurgias das mais difíceis. E ele sempre diz que quem orienta ele não é ele. E não é a medicina material, é a espiritual. E o meu sogro, à época, o meu ex-sogro, ele, médico, e frequentava na época, né, uma casa espírita na cidade de Propriá, em Sergipe, e ele, algumas vezes, conversava e dizia que antes dele fazer as cirurgias, ele se conectava com Deus e ele via uma mão que traçava por onde ele ia cortar. E ele nunca teve nenhum óbito na vida dele. Com exceção de um dia que ele chegou meio desorientado, acho que foi meio afobado, e chamaram ele na emergência, ele saiu correndo e esqueceu da prece de se conectar. A pessoa quase morre. E aí ele disse: nunca mais eu faço isso. Eu tenho que me conectar. Então, quantos de nós precisamos desse psicoterapeuta Jesus? Quantos de nós precisamos conversar com alguém que nos conhece em profundidade? Aí você diz assim: mas Cátia, eu vou conversar com ele, mas eu nem escuto ele falando. Aí é onde está o segredo. Quando a gente acerena a mente, quando a gente desconecta desse mundo perturbado, porque o mundo perturbado são as pessoas perturbadas. As pessoas perturbadas perturbam o mundo e nós captamos energeticamente as ondas que nos tira do nosso eixo. E aí a gente entra. Pois bem, entramos mesmo sem querer, porque eu vinha para cá agora. Geralmente eu dei 15 minutos da minha casa para cá, mas hoje teve jogo, né? Aqui e é próximo. Então, eu passei mais de 30 minutos para chegar aqui. Eu disse: misericórdia do céu. Respirei fundo, liguei para o nosso querido amigo o Rildo e eu disse: olhe, diga que eu chego, nem que eu fique sentada ali para assistir a palestra do colega, né? Que já estavam se preparando, porque não pode parar. Mas basta a gente se conectar. E não sei como, de repente, abriu-se. Eu disse: meninos, 10 minutos antes de chegar, nunca eu encontro uma vaga bem aqui. Hoje tinha uma preparada. Eu digo: rapaz, como é bom a gente estar conectada, né? Mas essa conexão, ela oscila, como o Wi-Fi oscila. Você tem um Wi-Fi 2.4, não presta. Se bota um 5.4, já não está bom. Então, imagine o nosso Wi-Fi com Cristo, com Deus, com Jesus. Se a gente não consegue escutar o nosso amigo espiritual falando no nosso íntimo, dizendo por onde devemos trilhar, mesmo que sabemos que temos o livre-arbítrio. Eles não impõem, eles dizem: o caminho é esse. Você segue se quiser. Então, muitas vezes nós, por mais que peçamos, por mais que imploramos, por mais que choramos, nos angustiamos, nos desesperamos, mas se não estivermos conectados com o Wi-Fi divino,
não vamos receber nenhuma informação como achamos e como queremos receber. Queremos simplesmente que o Espírito materialize-se e diga: faça isso, faça aquilo, vá por esse caminho, vá por aquele. Ui, pois esse tipo de espírito eu não quero, não. Porque do jeito que eu sou desconfiada, quando dizem assim: olhe, você veio para isso. Eu digo, como é que a pessoa sabe? Se eu tô com 54 anos, não sei como é que a pessoa sabe que eu vim para isso. Gente, então tô desconectada demais com o meu anjo de guarda, que precisou de um microfone. E aí eu respiro fundo e eu aceito. E volto para casa, remoendo, repensando, vendo se faz sentido aquilo que eu recebi. E aí, muitas vezes, eu acato, guardo no coração e vou observar. Porque se eu estou com Wi-Fi com defeito, vai ser usado Taua, vai ser usado Doutor Luiz, vai ser usado do esqueci seu nome, Fernando Tibiriçá. Olha também o nome desse, como é que eu me lembrar? Chique, Tibiriçá. Vai usar os irmãos aqui, não é? E eu, se eu não souber captar, é como mandar um currículo para uma nova oportunidade de trabalho. Eu vou mandar o currículo e vou dizer assim: não vou conseguir esse emprego, não. Oh, Cristo do céu, não vai mesmo, não. Já está pensando assim, então nem adianta mandar. Quando a gente pensa, plasma. Tem um livro chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier, que ele nos traz. É bem fininho, é uma cartilha. Essa cartilha foi solicitada por Chico para Emmanuel deixar com a gente, para que a gente pudesse ter um direcionamento. E ela é bem fininha. E esse livro, Pensamento e Vida, vem aos poucos abrindo os nossos corações. Então, tudo que pensamos, plasmamos, mostramos. Então, Jesus, como o maior psicoterapeuta de toda a atualidade, de 2000 anos para cá, e mesmo antes, quando o planeta começou a ser construído, Jesus já é. E o Verbo se fez carne. Precisou que ele encarnasse. É o único que encarnou no planeta Terra. Todos nós somos reencarnantes. Os apóstolos, Maria de Nazaré, espírito de alta envergadura moral, que foi convidada por Deus para ser a mãe de Jesus. Mas ela reencarnou. Então, só ele, porque ele é o Criador. Aliás, o Criador é Deus, ele é o co-criador de Deus, que traz para a gente. E a partir dele, nós somos co-criadores. E porque ele diz que o que ele fez, podemos fazer até muito mais. Olha, Jesus disse isso, aí eu vou duvidar. Eu duvido de qualquer um que venha me dizer, mas é Jesus que está me dizendo. Então, quando a gente começa a entender que um dos maiores luminares que já teve aqui na nossa terra, Jesus, ele vem para nos acalmar. E o seu evangelho é pura cura. E é claro que a gente não pode deixar de trazer umas filhinhas, não é? Então, ainda não sou Divalda, que grava tudo na cabeça. Eu ainda vou ter que engolir 5.000 livros para poder, né? Mas eu chego nessa existência, acho que não, mas eu vou caminhando.
Então, porque ali é uma enciclopédia, tarará, 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 e até eu disse assim, ô Divaldo, já que estás no mundo espiritual, vem me auxiliar, né? Claro que ele está um pouco, né? Eu acho que ele já está trabalhando, eu acho, né? Mas eu sou eu. Então, as curas que Jesus operou foram inúmeras e dentre elas temos muitos registros e alguns de que a mudança é o padrão mental. Jesus, à época, não chegou e disse: ó, muda teu pensamento. Não. Ele fazia com que na hora fosse mudado o padrão mental, na mesma hora. Então, e que toda cura se deu pela confiança da pessoa em Jesus que estava vendo e em Deus, movimentando a fé que muitos ainda era menor do que um grão de mostarda. Então, desta forma, a vinda de Jesus como Filho unigênito de Deus foi para que entendêssemos onde estão as doenças. Aonde estão as doenças? Aonde? Na alma. A alma é representada por quê? Pelo espírito, que, horas encarnado, ele fica onde? Na consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o espírito é nossa consciência. Por isso que tudo que aprendemos, nunca perdemos. Por isso que é bom a gente aprender o que é bom e o que presta. Para não perder tempo aprendendo besterol, né? Então, do mesmo jeito está a saúde. Olha onde está, na psique humana. As parábolas de Jesus, escritas pelos apóstolos, são todas vivências da vida cotidiana e da realidade de dias passados que são rememorados nos dias atuais. Nunca estivemos tão sedentos de quem? De Jesus. Estamos sentindo falta dele. Queremos Jesus do nosso lado. E aí, Mateus nos traz, no capítulo 9, versículo 20 a 22, e eis que uma mulher que sangrava lá há 12 anos, aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste, pois dizia consigo: se somente tocar a sua veste, serei salva. Primeiro ponto. Ela acreditava que tocando na veste de Jesus, ela seria salva. Ela passou 12 anos. E aqui a gente não vai discutir essa questão dos 12 anos, porque 12 anos no judaísmo são símbolos, não são literalmente 12 anos, não é? Podem ser 12 meses, pode ser 12 dias, pode ser 1 ano e 2 meses, não sabemos, porque os judeus, eles são muito cabalísticos. Tudo é número. 3, 1, 3, 7, não é? 8, 9, 10, 12. Veja que Jesus convidou quantos? 12 apóstolos. Não é? Então, é muita simbologia. Mas, então, continuando, Mateus diz assim: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, tua fé te salvou.
A mulher foi salva a partir daquela hora. Eu gosto de trazer essa passagem, não é, bem teatral. Imaginemos nós numa multidão lá para o Recife Antigo, carnaval de Pernambuco, o carnaval no Recife depois do Galo da Madrugada. Ou então na sexta-feira, antes do carnaval, que é a sexta-feira de abertura, porque agora parece que vai abrir na quarta, na quinta, enfim. Imaginemos nós, aquela multidão, só que ao invés de ser os mundanos, Jesus. Olha, se a galera vai atrás de um trio elétrico, pelo amor de Deus, num calor triste, começa de 7 da manhã e vai até 6 da noite, o sol queimando no quengo. Imagine Jesus ali. Diga aí, menino, eu já estava lá 2 dias antes, prostrada. Eu estaria igual a mulher, hemorroísa, sentada, sendo pisoteada, sendo machucada, e ela ali, e ela não poderia ser vista, que ainda é pior. Se ela fosse vista, ela seria apedrejada até a morte, ou seria arrastada com a violência terrível. Então, ela se contorcendo, ficou ali. Quando ela sentiu que ele estava a se aproximar, o que é que ela faz? Ela se estica, pisam na mão, pisam na perna, só não pisam na cabeça dela, nem no corpo, mas vão pisando até que ela toca. Gente, e Jesus, debaixo da saia, da túnica de Jesus, quem costurava era Maria, a mãe dele. As roupas dele, quem fazia era ela. Não tinha costura. Ela aprendeu isso aonde mesmo? Poderia ser outra mulher fazer? Não, que ia fazer igual a mim, cortava e fazia. A roupa dele era sem costura. Embaixo tinha uma fita azul, que não sabemos de onde veio essa fita, colocada por dentro na barra. Então, como é que essa mulher entendia que se pegasse naquela fita magnetizada pela cura do homem que curava a quilômetros? Ela tocou por dentro, ela pegou o dedinho dela e fez assim, ó, pum, por dentro. E aí é quando ele olha, e aí ele diz: Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro, que é igual a gente, bem tempestivo, aí diz: Senhor, como queres que eu saiba que alguém lhe tocou numa multidão dessa? É realmente complicado, né? Mas ele olha para Pedro e diz: Pedro, de mim saiu virtudes. O que é virtudes? Senão a cura. A cura, a gente só quer enaltecer os nossos defeitos. Gente, a gente tem tanta virtude dentro da gente. E se a gente eleger uma para a gente trabalhar nessa existência com simplicidade, com humildade, a gente consegue entender o que é virtude. Então, quando ele disse isso, ele se agachou, olhou para ela e deu a mão a ela e se abaixou e foi até ela e ela, Senhor, eu sangro há 12 anos. Hum. Jesus olha para ele, ela diz, filha ou mulher, tu crês? Ela disse, eu creio, já estás salva. Então a gente começa a entender que Jesus, como um médico dos médicos, como disse doutor Luiz, eu chamo ele de Luiz, que ele gosta que chama de doutor aqui, Luiz,
Então, o médico dos médicos não poderia ser diferente. E aí a gente lembra de Pedro. Pedro, vais me negar 3 vezes ainda hoje. Antes que o galo cante. Quando o galo cantar, já tiveste me negado 3 vezes. Não, Senhor, eu de jeito nenhum. Ave Cristo. E aí vai toda aquela peregrinação que vocês já sabem. Pedro está sentado na porta da casa de uma pessoa ou escondido assim. Aí uma mulher diz: Tu não és um deles? Não, estás equivocada. E saiu. Primeira negação. Daí na frente ele se senta numa pedra, seja onde for. Aí outra mulher diz: Olha, um dos apóstolos. Ele não estás confundindo. Aí sai correndo. E no terceiro, a mesma coisa. Que é um dos soldados, né? Olha para ele, porque a forma que ele se veste e a forma que fala é diferente. Aí ele, não, de jeito nenhum, de forma alguma, aí saiu correndo. Quando ele pensa que não, o galo canta. Aí ele lembrou. E aí ele ficou com o quê dentro dele? Com o quê? Remorso, que traz o quê? Angústia, depressão, que é o quê? A culpa ali na cabeça. A gente tem isso, né? Vocês internautas têm isso em casa, né? Basta um filho, uma filha, o marido, esposa, enfim, um pai, uma mãe, um irmão, um vizinho, alguém que a gente que peça algo e a gente diga não tenho. Eita, pronto. Parece que o mundo desabou. Aí começa o sentimento de culpa. Aí começa na angústia. Aí começa, ai meu Deus, aí vai fazer de tudo para dar, para não ficar com esse sentimento martelando. Então, quando Jesus morre, ressuscita e ele aparece para os seus discípulos, aí ele olha para Pedro. Pedro, tu me amas? Isso foi logo depois que ele passou pela estrada de Emaús. E ele vai ao encontro dos discípulos. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Na mesma hora ele pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, já disse que te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, amo mais do que a minha própria vida. O que foi que Jesus fez? Desfez automaticamente as 3 negações e positivou, porque ele precisava de Pedro para que a primeira igreja se solidificasse sobre aquela pedra, sobre aquela rocha que é o nome Pedro. Então, imagina, a gente fica remoendo, principalmente quem embranqueceu os cabelos, porque não viveu, porque não aproveitou, porque não fez, porque não aconteceu, porque deixou. Aí vai entrando num looping, numa angústia, num sofrimento, sabe? E vai adoecendo e vai entrando. Gente, hoje o maior índice de depressão nas pessoas que têm mais de 50, sabe? Também tem todas as outras idades, mas essa daí é mais preocupante. E algumas dessas pessoas, para não preocupar os que amam, não aguentam chegar ao final
da vida, pela própria vida, e comete delitos. Quer dizer, aguentou até 80, 85, 86, mas com 87 não aguenta, com 90, 95. Então a gente precisa cuidar dos nossos boa idade, não é? E proporcionar a essas pessoas, sim, viagem, alegria, sair do sofá, da televisão, vai caminhar, se reunir com os amigos na praça, vai dar uma volta, vai comprar o pão. Mas lá em casa nem pão a gente come, porque agora a gente não pode comer mais nada, né? Depois dos 50, meu Deus do céu, que negócio complicado. Come, o bucho incha. Come, dá uma dor nas costas. Come, dá no seu. Minha gente, eu nunca pensei que 50 mais fosse assim. Eu queria chegar nos 50 desse jeito, não. Mas vou ter que passar por ele. O que foi que eu fiz? Caminhar, né? Porque a gente tem que caminhar para academia, fazer musculação, pilates, não sei o quê. Eu digo, meu Jesus, é muita coisa. Não vale a pena a gente só fazer dentro de casa, não. A gente, né? Não, tudo que come, não sei o que no fígado, não sei o que não sei aonde, o açúcar levantou, eu digo, Jesus Cristo. E olha que eu era uma formiga, viu? E nunca fui de comer gordura, coisa gordurosa, não. O colesterol pipocando, eu digo, Jesus Cristo, como é isso? Uma bicha magra dessa. E o açúcar lá nas alturas, eu digo, meu Deus, precisa adoçar a minha vida. Peraí, Jesus, venha cá, né? Então, quando a gente começa a viver desta forma, é porque está faltando alegria. Porque o Evangelho de Jesus é alegria. E não tem coisa melhor do que você sair com seus amigos, tomar um café, tomar um chá, ir ali, almoçar. Sim, toma uma taça de vinho. Não disse que é perigoso, nem vai matar ninguém, não. Agora não vai tomar 1 litro, né? Nem vai tomar uma garrafa de uísque, pelo amor de Deus. Estou falando, o uísque não é bom. Mas um vinhozinho, não é? Tomar uma tacinha, não é porque hoje as taças ainda tem isso, é desse tamanho. Não é, gente, é só 2 dedinhos de vinho, porque ela é só para mostrar que fica lindo, né? A transparência do vidro com os 2 dedos vinho. Entende? E eu tenho umas clientes que são bem engraçadas. Elas, eu adoro brindar. Aí o marido chega e vai lá e diz assim: ai, pelo amor de Deus. Quando ela diz que adora brindar, ela passa 3 dias bebendo. Eu digo: sangue de Cristo tem poder. Deixa eu tratar dessa mulher. Então a gente começa a fazer o exercício, né? Gente, tudo em excesso é falta. Tá faltando Jesus na vida dessas pessoas. Então, quando Jesus utilizou, né, a positivação 3 vezes, nossa, a Pedro, ele estava dizendo: Pedro, tu me amas, o que vai vencer agora é o amor. E o resto anula. É isso que os médicos hoje, neurocientistas, estão trazendo, que a repetição da fala aos ouvidos, quanto mais ela for fala boa, positiva, elevando, do que fala negativa, pejorativa, denigrindo, vai registrando, isso chama-se de crenças limitantes. Vão limitando os pensamentos. E nesses pensamentos limitantes, a gente vai acreditando que nós somos aquilo ali. Mas somos mais. Porque se ele disse que nós somos deuses, se nós podemos fazer o que ele fez até mais, quem somos nós? Né? Então, a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana.
sempre complexa e desafiadora nos dias atuais. Profundo conhecedor da psique humana, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Já entenderam que aqui não é uma fala minha, porque escamotear não é meu. Alguém aqui sabe de quem é? Pois vocês dizem. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intricadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada na mente de Pedro. Ficou uma sombra na mente daquela mulher que sangrava, na mente de Maria de Migdale ou de Madalena. Porque Maria de Magdala ou Maria de Migdal ou Maria Madalena, ela não era prostituta. Ela era uma mulher que foi jogada depois que os seus pais, que sua mãe faleceu, seu pai contraiu um outro casamento e a mulher dele a colocou para fora de casa, herdando tudo que era da sua mãe. Porém, o seu pai deu a ela uma casa belíssima, aonde ela lá começou a recolher as mulheres e as crianças da rua. Porém, ela é uma mulher belíssima, fina, educada. Ela atraía os olhos dos homens, aqueles homens como os senadores romanos. E dentre esses, tinha um que se apaixonou por ela. E ela, obviamente, aí contraiu um relacionamento com este homem, mas não com os demais. Mas a igreja, para denegrir a imagem da mulher, eles faziam qualquer coisa. E hoje existe vários papiros provando que ela não era prostituta. Equivocada é diferente de prostituta. Equivocados somos todos nós. Equivocamos nos erros de julgar as pessoas. Então, quando Jesus se aproxima dessas pessoas, daquele endemoniado que ninguém conseguia chegar junto, do filho lunático, daqueles endemoniados que estavam em Gadarena, que eram os demoniados de Gadarena, era tipo uma ilha, e ninguém chegava de tão violento que eles eram. E aí, as escrituras dizem que eles tinham cada um 1000 espíritos. Menino, contaram, né? Diga aí. Porém, eles eram muito bem ou mal assessorados. E a gente conhece muitas pessoas
que são mal assessoradas pelos espíritos, que por sua vez não adianta apenas visitar o médico psiquiatra, tomar medicação, colocar numa clínica psiquiatra, dopar, se não tiver também uma psicoterapia e mais ainda a psicoterapia do espírito, auxiliado ao tratamento espiritual. Ah, mas eu não sou espírita, eu sou evangélica, tem problema não. Aqui a gente aceita de todas as religiões. E não precisa ser espírita, não. Basta vir se tratar, se curar. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nunca se teve tanta loucura para denigrir, para destruir o cristianismo. É uma coisa terrível. Religiões pentecostais, não pentecostais, religiões católicas, descendentes afro, espíritas e não espíritas, e todos. Gente do céu! O cristianismo é o alvo. Porque Jesus é o médico que cura a alma. Ai de quem venha o escândalo. Mas é necessário vir. Mas ai de quem venha. E eu nunca vi tanto escândalo, misericórdia. Continuando. E aí, Dona Joana, vocês agora vão saber. Dona Joana, minha querida amada. Então, projetada essa sombra sob a qual muitos se ocultavam. Então, a personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o, com O maiúsculo, encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o. Ele demonstrava Deus. Ele é o médio de Deus. Tem muitos que dizem, não é não. Mas para mim é. Único, direto. Entende? Então, ele demonstrava Deus nas suas ações. Identificado com Deus, ele demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes a conquista da realidade. Qual é a realidade que ele tanto mostrava para todos nós à época? Qual é? Ele diz que está dentro de nós. O que está dentro de nós? O reino de Deus. O reino dos céus. O reino de Deus. Que se encontra no ímã de cada um. Aí, uma jovem desequilibrada nas redes sociais, porque estava com ciúme. Já se via que aquela jovem não é normal, que ela tem problemas mentais. Com ciúme porque os irmãos do seu companheiro chegavam à sua casa e davam mais atenção a o bebezinho de 1 mês, que era o filhinho que ela botou no mundo. Isso eu vi essa semana. Por isso que não tem nada que preste, gente. Porque plasma uma coisa dessa no pensamento. Como é que fica as pessoas vendo isso? Então, essa criatura, Jesus,
fez uma coisa que estamos diferente da época que Jesus veio. O momento em que estamos vivendo é crucial, é prestação de contas. Ai de quem venha o escândalo, né? Ele precisa vir, mas que não seja por nós. Não era bom vir por ninguém, mas tem que vir. Então, quando a gente começa a entrar nessas sintonias, começa a ficar difícil. Como é que eu vou buscar ele dentro de mim? Se eu não acereno a mente, se eu fico olhando essas baboseiras, essas coisas terríveis. Então Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas. Quem são as turbas? Somos nós, naquela época lá. Tudo maltrapilho, abandonado e maltratado. Há 2025 anos estamos nós ainda nos abandonando e nos maltratando. E aí, continua Dona Joana dizendo, porque estavam maltratados e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Quantas ovelhas nós vemos que não têm pastor? Então, diz os discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. Isso é Mateus que está dizendo naquela época, está diferente dos dias de hoje. As casas espíritas precisando de trabalhador. Entende? Mas, não me sinto pronta. Nossa, olha, preste atenção, veja, eu tenho vergonha de falar aqui na frente. Eu tenho vergonha de fazer uma prece. Não, isso não é para mim, não. Ah, não, aplicar passe de jeito nenhum. Eu não tenho nada de bom, meu Jesus. Olha, quanta hipocrisia. É isso que Jesus quer que a gente modifique, mude. A sintonia, o Wi-Fi tem que modificar. Se não quer trabalhar na casa espírita, não tem problema, tem tanta coisa para se fazer. Sabe? As roupas, não é? Os sapatos, os livros. Tem tanta coisa que podemos ajudar uns aos outros. A doação financeira, mas a doação maior é a nossa, do nosso pequeníssimo tempo. E alguns dias eu parei nos meus conflitos, também tenho, e muitos, e disse: Jesus, ai, não quero mais fazer palestra. O que tem eu vou deixar e não vou mais aceitar nenhuma. Pensei, chorei, me angustiei. Mas, logo em seguida, abri o livro Vida Feliz. Quando eu abri 2 páginas,
É isso mesmo que você quer? Tem certeza? Aí limpei as lágrimas e disse: não, tudo bem, com dor, sem dor, com tempo, sem tempo, enfim, manda aí. Não deu uma hora. Chegaram 5 convites para fazer palestras. Eu tenho livre-arbítrio para escolher, não tenho? E aí eu disse: misericórdia, por que comigo é tudo tão rápido? A resposta vem na hora. Eu não tenho até medo agora de perguntar. Respirei fundo, aceitei as 5. Aí eu disse: Jesus Cristo. No outro dia recebi um convite de um negócio profissional que eu ganho, não sei o quê, ttt, vá participar. Aí eu toda animada, eita, que bom, reconhecimento profissional. Quando fui dormir, que fui fazer minha prece, que eu abro o evangelho, eu digo: olha, eu não tenho condições não, porque nesse dia eu vou ter uma palestra. Ontem. E a pessoa: mas meu Deus, olha, um não sei o quê, ttt. Eu digo: infelizmente. Mas, se você quiser, a gente se encontra, toma um café e você me entrega, sem tirar foto. Por quê? Na hora que eu abri, veio o quê? Orgulho. Eu estava querendo alimentar o quê? Meu ego. Mas não é agora, nessa existência, que eu tenho que alimentar mais ele, não. Eu agora tenho que alimentar o self, que não é fácil. A gente está o tempo todo buscando a elevação espiritual. Aí esses dias eu estava caminhando e aí uma senhora apareceu com um rapazinho. Aí eu conhecia ele, mas eu fiquei quieta, porque eu achei que ali era a mãe dele. Aí fiquei quieta com meus 2 pets andando. Aí ele olhou para mim e disse: mãe, eu conheço ela. Aí eu: Jesus. Aí eu: tudo bem. Ele disse: tudo bem. Oh, ela fez uma viagem com a gente. A mãe dele disse: não, viagem não. Aí eu disse: pode ter sido uma viagem espiritual. Aí ela olhou para mim assim: espiritual? Eu disse: é. Aí ele olhou assim, aí eu disse: ah, é porque. Aí eu tinha que falar, né? Coitado, para ele não levar uma pisa. Aí eu disse: não, é porque de vez em quando eu encontrava ele, já há muitos anos, nunca mais eu vi. Já disse logo assim. Na federação. Ah, é engraçado. Ele vai para a federação e também vai para a igreja católica. Pronto, hoje mesmo a gente acabou de sair da igreja. O aniversário do padre, a gente foi comemorar o aniversário. Aí eu: que bom! E eu andando bem rápido, e ela atrás. E continuou falando. Aí eu disse: meu Deus do céu, me ajude, segura minha boca para mim não falar besteira, para o menino não levar um safanão em casa. Aí ela disse: pronto, por exemplo, eu fui que levei ele para a federação, mas já não vou lá há muito tempo, porque esse negócio de reencarnação é uma coisa que eu não consigo aceitar. Aí eu não aguentei. Aí a minha língua saiu. Aí eu disse: pois é, não só a senhora, como o padre da igreja que a senhora frequenta, porque eu conheço, e outros. Reencarnação é uma coisa que é mais fácil eu negar, mas não vai adiantar. Negando ou não, a reencarnação existe. Vá para casa na paz, que Jesus lhe ilumine. Agora, a senhora pode ter certeza que vai reencarnar. Aí ela ficou olhando. É, eu acho que eu vou estudar mais um pouquinho para ver se eu aceito. Tá vendo? Então, quando a gente começa a entender isso, Jesus, ele é literalmente o nosso médico, mas ele é o médico de tudo, principalmente da nossa psique. Então, quando a gente entender isso, a gente não fica mais doente. Vai demorar um pouco, mas a gente não fica. Então, acreditemos, cada um acredite na potência que você tem dentro de você, que é a potência da saúde integral que Dona Joana nos traz.
Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Gratidão aos internautas, muita paz e pela paciência. Deus nos abençoe. Assim seja. Obrigado, Kátia, pela bela mensagem, nos trazendo a reflexão da presença de Jesus em nós. Só falta que nós percebamos, mas Ele está. Abrir o nosso coração, com a mente elevada para o bem, para a prática do bem, e automaticamente nós sentiremos a presença dEle. Então, para concluir os trabalhos da primeira fase, nosso irmão Tal, por favor, faça prece de agradecimento. Obrigado, Jesus, por esse banquete espiritual, por essa doutrina maravilhosa, Senhor. Cada passo que demos aqui nesse espaço de tempo é uma luz que se acende no coração de cada um de nós. Jesus, o maior terapeuta do mundo, com certeza, nós precisamos nesse momento, Jesus, agradecer pelos teus ensinamentos e que possa em nosso íntimo, nosso coração, a semente que nos foi doada hoje, em pouco tempo, como um verdadeiro, uma aula realmente sobre tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, a fé raciocinada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos pela felicidade de aqui estarmos escutando o Evangelho de Jesus. Encarnados e desencarnados que aqui se encontram, possam os mentores dessa casa derramar sobre cada um de nós a fé inabalável no nosso coração e o desejo de mudanças. E assim, Jesus, com o coração agradecido pela nossa querida irmã que aqui veio trazer tanta verdade para todos nós devolvemos a palavra ao nosso querido irmão Luiz, doutor Luiz, para que ele possa dar por encerrada a primeira parte da nossa reunião da noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, agora em diante, mantenham-se harmonizados, em prece e silêncio, aguardando a chamada para o passe. Muita paz para todos.